Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, volto agora no grande expediente, porque acho que esse tema merece ser mais discutido. Embora o requerimento tenha sido aprovado, mas, por exemplo, reforço meu argumento quanto à possibilidade das pessoas errarem. Vamos trazer o assunto para o nosso campo, para o campo da política. Deputado André, o pai de Vossa Excelência foi um deputado eloquente, vibrante, e em um determinado momento ele fez oposição à governadora Rosiana, e fez com uma virulência ímpar, mais forte, mais dura e mais cruel do que a oposição que nós fizemos aqui no passado. Naquele momento, certamente ele diria, com relação à escola estadual Rosiana Sarney Murat, ele diria, isto é uma indecência, isto é imoral, e diria com a eloquência que poucos têm, porque muito embora sendo crítico da atuação política e da condução da secretaria, admito que o deputado Ricardo Murat, o ex-deputado Ricardo Murat, é um homem de oratória muito boa. Então, posso até imaginá-lo na tribuna, fazendo um discurso forte, duro, dizendo da imoralidade que era colocar o nome de uma escola estadual, Rosiana Sarney Murat. Porque eu já ouvi discursos muito duros, extrapolando a política, mas o tempo passou, a questão familiar se resolveu, e é bom que se resolva, porque não é interessante uma família ter brigas internas que separem e que atrapalhem as relações pessoais e familiares, e certamente hoje ele consideraria essa homenagem justa. Fiz esse parêntese só para mostrar como é tênue essa linha. Como, em especial, em algumas atividades, o que às vezes, para alguém, é muito bom, no outro dia pode ser nem tão bom. Porque, infelizmente, a atividade política, ela é assim. Às vezes, ela extrapola a política e estraga até amizades. Então, não resta dúvida que as pessoas vivas, elas estão sujeitas a cometer erros que para alguns esses erros seriam suficientes para que aquela homenagem deixe de ser justa. Mas, deputado Adriano, cito Vossa Excelência para enfatizar que nada tem de pessoal o debate que está sendo feito aqui. Este assunto acabou ganhando, graças, não à notoriedade do deputado, mas à notoriedade do senador Sarney e senador Sarney, ganhando páginas nacionais. E um repórter do Estado de São Paulo teria perguntado ao senador Sarney quanto a esta homenagem. E o ex-senador teria dito ao repórter que não foi ele quem fez, foi o então governador Antônio Jorge Dino, que o sucedeu quando governador do Estado. José Sarney renunciou ao governo para disputar o Senado e Antônio Jorge Dino o sucedeu no governo. E aí começou a se travar um debate. Antônio Jorge Dino, qual a semelhança dele com o Sarney, o que os juntou à época? E aí me relembrou que nós, no passado, há cerca de mais ou menos 9 anos, chegamos a tratar desse assunto no Jornal Pequeno, na coluna que era assinada pelo meu pai, jornalista Atalino Filho, e por um período ficou assinada por nós dois. E aí é preciso contar um pouco dessa história, porque Antônio Jorge Dino, um médico renomado, um homem de muito respeito,
ele, quando foi sondado para ser governador, para ser vice-governador, do então jovem, vibrante, deputado federal, candidato a governador, que tinha como bandeira derrotar a oligarquia de Vitorino Freire. Naquela época, juntaram-se políticos como Clodomir Millet, como Larroque, para formar uma grande frente e derrotar o vitorinismo. Cogitaram o nome do ex-governador Antônio Jorge Dino. E aí nos contou uma pessoa muito próxima do ex-governador falecido, e isso não foi de ouvir dizer ou de ler, isso nos foi contado pessoalmente, que Antônio Dino, na hora que foi convidado para ser vice, de cara, declinou do convite, por ter divergências com aquele jovem político promissor, à época deputado federal José Sarney. Mas, dada a importância histórica do momento, pessoas, políticos como Larroque, Clodomir Millet, que gozavam de relação pessoal próxima com Antônio Dino, o convenceram. E Antônio Jorge Dino fez algumas exigências. Primeira, que não iria andar pelo Maranhão fazendo campanha, porque não tinha mais saúde para tanto. Depois, deputado Fernando, ele não iria gastar dinheiro na campanha, porque não dispunha. E terceiro, ele queria um gabinete vizinho ao do governador, caso fosse eleito, para que ele pudesse acompanhar de perto a administração quando o então deputado federal fosse eleito e assumisse o governo do Estado. Por quê? Porque não tinham convivência. Era uma relação que estava começando e ainda tinha uma razoável desconfiança. Assim foi feito. Acabou que Antônio Dino aceitou o convite e isso provocou grande euforia, inclusive no ex-senador José Sarney, que naquele momento compreendia que a sua juventude, que era quem puxava ali o charme daquela candidatura, era acrescida pela experiência, pela reconhecida idoneidade de Antônio Jorge Dino. Mas aí tem dois momentos interessantes. Pouco tempo depois, o então vice-governador Antônio Jorge Dino recebeu a visita de dois generais. Aí é importante ver como se comportam os homens que têm dignidade e que respeitam a sua palavra. E ao visitar, um deles era Clóvis Nova da Costa, ludovicense, muito amigo de Antônio Dino. Chegaram à casa de Antônio Dino e disseram: vamos daqui para o Palácio dos Leões, que você hoje será empossado governador. O governador Sarney será cassado. E Antônio Jorge Dino fez uma coisa que poucos são capazes de fazer. Disse aos dois generais, que tinham uma certa intimidade com ele: vocês até parecem que não me conhecem. Ainda que vocês não tivessem vindo à minha casa me buscar para ir depor o governador eleito, se vocês o fizessem por conta própria, eu também não assumiria, porque ele é que foi eleito, não eu. Olhem o gesto de grandeza de Antônio Jorge Dino. Se recusou a ser governador. Enquanto isso, olha o que fizeram com o Dr. Jackson Lago. Cabo Campos, AI-5, ato institucional número 5, disse: governador, se eu pegar esta carta e for ao gabinete ali do lado, a partir desse momento serei governador do Estado. Mas não admito que Vossa Excelência faça isso, porque o governador eleito pelo povo foi o senhor, não fui eu. Se você, disse Antônio Dino, renunciar, eu renuncio junto. O que fez Antônio Dino? Rasgou a carta renúncia. E disse a José Sarney, quando José Sarney disse que estava sendo ameaçado de ser preso e deposto do governo, Antônio Dino retrucou e disse: faça como Miguel Arraes, que quando foi deposto, quando do golpe militar, foi aconselhado a sair pelas portas dos fundos para não ser visto algemado. E ele respondeu a quem o aconselhou:
Eu entrei pela porta da frente do Palácio do Governo de Pernambuco e pela porta da frente sairei, ainda que algemado. Assim agem os estadistas. Passado o tempo, dadas duas demonstrações concretas de desprendimento e respeito à vontade popular, José Sarney renuncia ao governo para concorrer ao Senado. E aí tem um episódio, deputado Rogério Cafeteira, que quero lhe chamar a atenção porque envolve um familiar seu. A única televisão, à época, era a TV Difusora. E aí o ex-senador Cafeteira, com a sua capacidade ímpar de envolver as pessoas nos discursos, uma inteligência rara, no sentido de falar de assuntos sérios e, ao mesmo tempo, levar uma carga de humor inteligente, por isso virou um grande líder popular, fez um discurso e conseguiu judicialmente que a sua fala, enquanto candidato, fosse posterior à fala da chapa da Arena. E fez um discurso muito duro, ao vivo, na TV Difusora. José Sarney marcou um comício, colega jornalista Garrone, em frente à TV Difusora, e fez também um comício muito duro, muito forte, também muito eloquente. Ao sair da televisão, Cafeteira estava acompanhado de Hilton Rodrigues, avô de Vossa Excelência, que foi agredido verbalmente por Roberto Macieira. E acabou que aquilo se transformou numa briga de mãos. Trocaram supapos e Hilton Rodrigues acabou saindo na vantagem. Por que eu estou contando essa história? Porque neste momento houve uma determinação do então candidato a senador José Sarney para que prendesse Epitácio Cafeteira. Ligou para Antônio Jorgino e prenda o Cafeteira, porque ele agrediu Roberto Macieira. Antônio Jorgino, amigo do então candidato a senador, adversário de Cafeteira, mas homem sensato, homem de bem, disse: não posso fazer isso, não posso mandar prender o Cafeteira e nem o Hilton Rodrigues, porque eles não fizeram nada que o justifique e, além do mais, a informação que eu tenho é de que a confusão não foi provocada por Hilton Rodrigues. Bem ali começou e se estabeleceu, o deputado Fernando, um rompimento que jamais esta relação voltou a ser como era antes. Então, ali, para o Maranhão saber de como Antônio Jorge Dino foi um vice-governador decente, um homem autêntico e soube respeitar as diferenças. Já estava naquela ocasião um representante da Polícia Militar pronto para prender Hilton Rodrigues. Não fez por determinação expressa do governador. Então, esse pronunciamento hoje aqui é para que nós possamos estabelecer algumas verdades sobre a nossa história que ficavam escondidas debaixo de tapetes dos palácios e fora dos palácios. Para que nós separemos os bons políticos dos maus políticos. E, na verdade, essa briga famosa só não terminou num ato de violência maior, depois que a briga dos dois acabou quase se transformando numa briga generalizada, porque algumas pessoas intervieram no sentido de acalmar a confusão. Finalizo esse pronunciamento dizendo que farei outros desses, não para perseguir, não para querer rasgar a história, mas para que nós possamos discuti-la, porque esta Assembleia Legislativa também tem que discutir a história do Maranhão. Se nós nos negarmos a discutir, a conhecer e a tirar a história, uma parte da história que estava trancada, que estava debaixo dos tapetes, que estava escondida, nós não vamos permitir que os nossos filhos, que a juventude saiba a origem da nossa política, saiba valorizar os nossos políticos. E essa crítica que é feita hoje, ela é necessária. Tem grandes homens da política do Maranhão, como Larroque, como Lago Burné, que estão esquecidos em uma parte do passado. Me dê uma parte, deputado Otrino, por favor.
Deputado Cabo Campos. No terceiro dia do nosso mandato, primeiro dia todos bem sabem que foi a eleição posta do nosso presidente, o segundo dia a visita do nosso governador, no terceiro dia eu fiz uma indicação também a esta casa. E qual era a indicação que eu fiz, melhor dizendo, é de trocar o nome do Tribunal de Contas, governadora Rosiana Sarney, para o governador Jackson Lago. Eu entendo que nós estamos numa casa legislativa, onde uma das nossas funções é fiscalizarmos as leis e fazermos com que elas venham a ser respeitadas e que elas venham a ser, na sua totalidade, efetivadas. Por isso, parabenizo Vossa Excelência, sem nenhum clima de revanchismo, que eu sei que isso não está com o senhor, bem como também não estava com a companheira Edilásio, quando ele pede para tirar o nome do governador Castelo do Castelão. Da mesma forma que o companheiro Edilásio, ele diz que o Castelão jamais deixará de ser chamado de Castelão. Se a ponte que leva o nome do ex-presidente da República tiver a mesma autoridade, também não deixará. Mas que nós tenhamos esse compromisso de fazermos aquilo que é a Constituição Federal, que, inclusive, a filha do ex-presidente era uma parlamentar constitucionalista. Passou pelas mãos dela, né? A efetivação da lei, que é desde 1977. Portanto, senhores, parabéns, Vossa Excelência, pela indicação. Isso não é uma caça às bruxas, não é uma perseguição, mas que nós devemos, de fato, efetivar tudo isso. Nós temos aqui, inclusive, até sambistas, que têm nome de viadutos, viva, e que nós precisamos verificar toda a situação. Muito obrigado. Agradeço a parte, deputado Atalino. Deputada Edilásio. Fico feliz quando Vossa Excelência cita Miguel Arraes como um grande estadista, que disse que sairia pela porta da frente do Palácio, da sede do governo de Pernambuco, nem que fosse algemado. Da mesma forma, Vossa Excelência enaltece o presidente Sarney, quando também foi aconselhado, à época, a não sair pela porta do Palácio do Planalto, uma vez pela rejeição que enfrentava aquele momento, e o grande herói que vinha chegando, o primeiro presidente eleito, que foi o presidente Fernando Collor, chegava naquele momento como um jovem, o caçador de Marajá, e um herói para toda a nação. E o presidente Sarney enfrentou todo aquele povo que estava ali para a posse do presidente Collor, saiu pela porta da frente, puxou um lenço branco, e naquele momento não houve nenhuma hostilidade. E para falar para Vossa Excelência também que aqui a governadora Rosiana, à época, havia dado o nome da Avenida Quarto Centenário, a obra que ela vinha, e aqui a deputada Valéria Macedo apresentou um requerimento, um projeto de lei, colocando o nome de Avenida Jackson Lago. E assim eu votei, sem nenhum problema com relação a isso. Então, o que eu externei aí da tribuna, que a intenção minha é homenagear. A intenção de Vossa Excelência foi deshomenagear. Era isso, deputado Atalino. Deputado Edilásio, eu agradeço o respeitoso à parte, mas preciso partir para finalizar esse pronunciamento, dizendo o seguinte: a gente, por muitas vezes, diz que o senador Sarney serviu à ditadura, e agora eu posso estar sendo contraditório quando falo em dois momentos que a ditadura queria retirá-lo do poder. Após essa recusa do então vice-governador Antônio Dino de assumir o governo, começou um processo de aproximação acelerada do senador, então governador Sarney, com o regime militar. Esta aproximação, deputada Edilásio, ela culminou no dia da renúncia para a desincompatibilização, com o seguinte comunicado enviado ao presidente Garrastazu Médici. Garrastazu Médici: vim comunicar
Toledo Ipsilítere, vim comunicar ao excelentíssimo senhor presidente da República o meu afastamento do governo do Maranhão, no próximo dia 14, para ficar em condições institucionais de disputar uma cadeira no Senado, atendendo ao apelo que não posso recusar, e agradecer à Sua Excelência o apoio do governo federal e a revolução, a grande ajuda que foi dada ao Estado do Maranhão durante o exercício do meu mandato. A minha vocação política me impõe essa decisão para ser coerente com a orientação de renovação que a revolução implantou no meu Estado. A questão sucessória é da absoluta alçada do excelentíssimo senhor presidente, e o meu desejo é que Sua Excelência indique um nome que possa dar ao Maranhão um dinamismo bem maior do que pude dar. Deixo o governo feliz pelo que pude fazer, prestigiado sempre pelo governo federal. Acho que por hora é só, e voltaremos a essa discussão respeitosa, mas historicamente importante em outros momentos.